tarde. Nessa tarde eu quero ler a mensagem do Evangelho, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nesta passagem que eu li, Jesus contou 3 parábolas. E esta, a qual eu li, que o reino dos céus é semelhante ao homem que lançou a sua rede sobre o mar e apanhou todo tipo de qualidade de peixes, os ruins e os bons. Jesus faz esta semelhança através desta parábola sobre os homens que vivem na terra, aos quais diante de Deus é comparados como os peixes que se apanham nas redes dos que a lançam. No mesmo livro de Mateus, no capítulo 3, diz: agora a comparação é a árvore. Aquela que não dá fruto será cortada e lançada no fogo, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Todos que vivem na terra estão ouvindo a palavra de Deus, para que a tempo se salvem, para que podem chegar-se à reconciliação através de seu Filho Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude do Pai, porque foi do agrado do Pai a ele entregar todas as coisas, e através dele o homem tem paz, o homem recebe o perdão, o homem, através de Jesus, ele é regenerado, seus pecados são apagados, porque o sangue de Jesus os purifica de todo pecado e de toda a injustiça que cometestes. Mas é preciso confessar, porque em Provérbios está escrito que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado
será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E assim como a rede que se lança ao mar, assim também, quando a palavra de Deus ela é apregoada. Quando Jesus falou a parábola do semeador, em que este saiu a semear a semente, e esta semente ela iria cair em 3 tipos de solo, e na verdade o complemento ao 4º solo, aonde este, por ouvir, daria frutos a 30, a 60 e a 100, mas aos 3 solos, nos quais a semente é lançada, Jesus fala que aos que estão à beira do caminho, a semente é semeada, vem logo as aves dos céus e a traga, para que a pessoa não se salve crendo, e assim é tirada do seu coração. À beira do caminho, nos deparamos a vários tipos de pessoas, a várias classes, nas quais tem nesta terra, e a mensagem que é proveitosa, a mensagem do reino de Deus, que é para despertar o homem, para que ele venha ao conhecimento da verdade e se salve, porque na consumação do mundo, quando o Senhor dê ordem aos seus anjos, eles virá para ajuntar os escolhidos, e assim, consequentemente, a separação ocorrerá, porque como pastor, Jesus fará a separação. E esta semente, que é a palavra de Deus, que é regrada ao coração do homem, que é tocada no ocaso da manhã e no fim da tarde. Mas Paulo exorta Timóteo que se deve pregar antes a tempo e fora de tempo a palavra de Deus, porque o tempo está passando depressa. Deus tem pressa em fazer juízo. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A trombeta é a palavra de Deus. O profeta Joel diz: perturbem-se os moradores da terra, tocai a trombeta que soa aos ouvidos do homem, e uns passam de largo, outros tapam os ouvidos, outros têm coceira nos ouvidos e desviam os ouvidos da verdade. Mas Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Este mistério que esteve oculto desde os tempos antigos e que Deus nos manifestou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus
O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. E a outra semente que cai entre os pedregais, visto como não tem umidade, aquela semente não cresce, ela é temporã, ela tem uma alegria momentânea, ela se envolve nos negócios de Deus, mas a primeira perseguição, a primeira tribulação faz com que a pessoa se desvia dos caminhos retos de Deus, porque no seu pensamento ela imaginou uma coisa, mas a palavra de Deus ensinava outra. Os caminhos de Jesus são retos, o seu próprio caminho é estreito, a porta é apertada. Renuncie a si mesmo, porque o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Aquele que não deixa para trás pai, mãe, filha, filho, esposa, marido, terras, casas, por amor de Jesus e do seu Evangelho, não é digno dele. A pessoa vai à igreja, ouve uma palavra e volta à sua casa contente, mas a mensagem não é o bastante para confrontar ela, para que ela se endireita com Deus, porque ela ouve uma mensagem light, uma mensagem superficial, e ela acredita que aquilo é a voz de Deus, que aquele é o Evangelho. Mas quando a dificuldade se apresenta a ela, ela se frustra, ela se entristece, porque ela foi arraizada no falso evangelho. Ela está construindo a sua casa sobre areias, e a primeira tempestade, as águas do rio combatendo contra aquela casa, ela cairá, e grande será a queda. A mensagem de Deus é para que o homem salve-se da condenação do inferno. E assim diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: todos que têm ouvido para ouvir, que ouçam o que diz o Espírito de Deus. Apressa-te, humilha-te diante de Deus, converte o vosso riso em pranto, não vivais ociosos, vagarosos, por coisa alguma desta vida, porque alguns, amando o presente século, se desviaram da fé. Aonde tiver o teu coração, estará o teu tesouro. Não se engane com esta vida, porque tudo aqui passa, tudo acabará. A Bíblia diz que do pó o homem veio, ao pó o homem vai voltar. As conquistas que o homem tem nesta vida não são suficientes para poder colocar ele no céu. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor, porque aquele que se humilhar, o Senhor Deus o exaltará. E assim, por não ter humildade, a pessoa desfalece. Ela acreditou que o Evangelho era pedir intercessão ao morto,
era consultar os guias, os orixás. Ela pensou que o Evangelho de Jesus era dar comida aos moradores de rua. Ela pensou que era por meio das obras que ela alcançaria a salvação. Ela pensou que frequentar templos religiosos era o bastante, dar dízimo, dar oferta, ser patrocinador da obra. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Paulo escreveu dizendo que não é só crer em Jesus, mas também padecer. O Evangelho é você ser bem-aventurado e assim vituperados pelo nome de Jesus Cristo. Padecer-se como cristão, sofrer as aflições como um bom soldado que milita na boa milícia da fé, que milita legitimamente e que não se embaraça em negócio algum desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Mas, em meio a estes grandes peixes, em meio a esta rede, se apanha toda a qualidade. Vem drogado, vem bêbado, vem prostituta, vem traficante, vem lésbica, vem homossexual, vem todo tipo de gente. Mas a Bíblia diz: limpai do fermento velho. A Bíblia diz: as coisas que para trás ficam, eu as deixo e prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Deus te arranca deste mundo de engano, de mentira, de trapaceiras. Deus te arranca da feitiçaria, da homossexualidade, do lesbianismo. Deus te arranca das drogas, Deus te arranca da cachaça, Deus te arranca da religiosidade, para você ser uma testemunha verídica daquilo que Deus te revelará por meio da sua santa palavra. Mas não andes em conformidade com este mundo, porque a Bíblia diz que aqueles que não têm a Deus, não conhecem a Deus, andam entenebrecidos, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza, confessando que conhece a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, sendo reprovados e desobedientes para toda boa obra. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andai em espírito, vivei em espírito, falai as coisas de Deus, porque o mundo não atenta para a mensagem do Evangelho. As pessoas que vivem enganadas pelo diabo estão atrás de filmes e lançamentos, estão atrás de artistas, estão atrás de jogadores, estão atrás de políticos, estão atrás de líderes religiosos, porque querem satisfazer a vontade da carne, amantes de si mesmos, aborrecedores de Deus, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e assim se inflamando
em sua sensualidade, inclinando-se ao prazer da carne. Mas Deus, Ele vai pedir conta de tudo aquilo que o homem fez, seja bom, seja mal, porque na terra ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Aqui neste mundo, ou você é sal ou você não é, ou você é luz ou você é trevas. Aqui nesta vida, a quem você se apresentar para obedecer, você tornará servo para servir ao pecado para a morte, ou à justiça para a obediência. Mas ninguém pode servir a dois senhores, porque é impossível o homem andar na presença de dois deuses. Quando você se prostra diante de uma estátua, você está rogando ao diabo. Quando você se prostra diante de Jesus, você está rogando ao Pai. Quando você, em súplica, em oração, dirige a sua prece ao Deus do céu, você está invocando o nome do verdadeiro Deus. Mas quando você se curva diante das obras da mão do homem, você está sendo enganado, porque o pai da mentira é o diabo. E assim, quando esta rede é lançada, vem toda espécie de peixes. Jesus usou esse figurativo, mostrando que os homens aqui na terra, quando ouvem a palavra, assim Deus, por não fazer acepção de pessoas, envia a sua palavra, para que os que são deles se despertem, para que aqueles que fazem parte das suas ovelhas e do seu aprisco venham quando ouvir a voz da sua palavra. Isto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia diz: não sejamos como Caim, que por inveja matou seu irmão Abel. E por que razão o matou? Porque as suas obras eram má e a do seu irmão boa diante de Deus. Por que mataram Jesus? Porque Jesus fazia o bem a todos. Jesus, Ele veio abrir os olhos dos cegos, veio libertar dos cativos os que estavam em cativeiros. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Ele veio pôr em liberdade os que estavam oprimidos pelo diabo e foi perseguido, foi odiado. Levaram ele à presença de Pilatos, aonde gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. Foi o povo que tomou a decisão e gritaram: solta Barrabás. Quando você vê um traficante colocando terror pelas ruas, não se impressione, porque o povo gritou Barrabás. O povo escolheu o diabo para governar sobre eles. Jesus foi expulso da cidade dos Gadarenos. Os apóstolos foram expulsos do templo, das sinagogas e de algumas cidades, porque a mensagem não foi aceita por parte daquele povo.
quando vier a ceifa é o fim do mundo. Em 2012, cogitava-se que o mundo acabaria. Muita gente que já estava na bebedeira falou assim: então vamos aproveitar a vida, já que 2012 será o último ano. É beber, vadiar, encher a cara e curtir. Muita gente naquela época morreu no pecado, na desobediência, e foi condenado ao inferno, porque a Bíblia diz isso. Mas Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, a antiga serpente, o falso profeta, o anticristo e a besta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E a separação é que o mesmo Jesus, quando esteve aqui, não deram crédito à sua pregação, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, ele falou pelo Espírito de Deus que ouviram de bom grado, pesadamente, mas não deram ouvidos, porque com os ouvidos ouviram e não deram ouvidos, com os olhos viram, mas não enxergaram. Quando vier a consumação, Jesus falou que importa que primeiro este evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, então virá o fim. Quando será o fim destas coisas? E qual será o sinal da tua volta? Perguntaram os discípulos a Jesus, estando eles no Monte das Oliveiras. Jesus falou: acautelai, que ninguém vos engane. Tome cuidado com esses gananciosos que falam que é pastor, que só quer até o dinheiro, que só quer os teus bens. Quando Jesus falou a parábola do semeador, ele também disse que a outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos a sufocaram. A pessoa se alegra com prazer em ouvir a palavra de Deus, mas quando ela se depara com os cuidados da vida, com as ambições, em querer as coisas deste mundo, ela se encontra dividida e o seu coração partido. Ora quer Deus, ora quer o mundo, ora vem para Deus, ora vai para o mundo, e vive aí como girafa, pé na igreja e cabeça no mundo. Ela não decide o que ela quer, porque o Evangelho de Jesus é te salvar, é você se renunciar, é você se arrepender. Não é aquilo que Edir Macedo prega, não é aquilo que o Papa Francisco prega. O Evangelho de Jesus é te mostrar a verdade da realidade do inferno, para você se converter, se arrepender e ir morar no céu.
abandone os pecados, abandone os vícios, se purifique, porque em Apocalipse está escrito: quem é injusto, seja mais injusto ainda, quem é sujo, seja mais sujo ainda. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não é você ser melhor que ninguém, não é você colocar um terno na cabeça, no corpo. Aliás, santidade é você se reservar, buscar no oculto a presença de Deus, se humilhar e andar com pudor, com modéstia, com prudência, andar temente a Deus. E a santificação é você reconhecer que é um pobre miserável, pecador, e buscar a Deus. Como está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Até no falar você tem que tomar cuidado, porque da sua boca não pode sair palavras torpes. Você tem que se preocupar com o vestir, porque aquele que busca agradar a Deus, ele se preocupa até no vestir. No livro de Provérbios está escrito que de longe a prostituta saiu com enfeites, a mulher saiu com enfeites de prostituta. De longe, você conhece, você vê. Olha as mulheres brasileiras. Se você for no Rio de Janeiro, dentro dos ônibus, as mulheres andam sempre seminuas. Perdeu a vergonha. Para eles lá é natural, é comum, mas para Deus não é. O teu corpo é santo. Não encha o teu corpo com cachaça, não usufrua das coisas mundanas, mas se reserva para Deus. Prive-se das coisas do mundo, busque a paz e a santificação, porque é Jesus que vai fazer a separação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. A pessoa quer ir para o céu matando, roubando, fumando, bebendo, se prostituindo, mentindo, adulterando, fornicando. A pessoa quer ir para o céu assim, porque ela julga: eu sou bom, eu não mato, eu não roubo. Isso não te torna bom diante de Deus. O próprio Jesus, quando o jovem rico veio até ele falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom? Bom é Deus que está no céu. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Vai separar. Ninguém ajunta nada que presta ou que passou da validade no seu celeiro ou naquilo que ele guarda de valor. Ninguém tem coragem de guardar aquilo que não presta, que não tem utilidade. Assim Deus também não vai fazer. Jesus falou que Ele vai fazer a separação do trigo e do joio, porque ambos crescem juntos. Mas Ele vai fazer a separação. Muita gente canta louvor, muita gente prega evangelho, mas a vida está torta com Deus.
espancam a mulher em casa, mentem para todos, e assim vivem desta maneira, enganando e sendo enganado. Mas o acerto de conta com Deus vai vir, cada um vai dar conta com Deus, porque a Bíblia diz que por tuas obras serás julgado, serás justificado. Não pense que Deus não vê, porque os olhos de Deus estão te contemplando. A pessoa não considera a severidade de Deus, ela não considera que Deus a vê, e ela faz o pecado na calada da noite e até mesmo à luz da aurora. Ela não tem temor a Deus, para ela tudo é natural. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astutas. E como pastor, Jesus vai separar aquele que não presta, vai ser lançado no lago de fogo, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Jesus está falando do inferno, Jesus está falando da condenação, porque os que dormem no pó da terra terão que ressuscitar para a vida eterna e para o desprezo eterno. Os que fizeram bem, para a vida eterna. Os que fizeram mal, para a condenação eterna. Você está preparado para encontrar com Deus? Aparecida não é Deus para rogar por você, nem agora, nem na hora da morte. Aparecida não tem nenhum poder para interceder por nenhum pecador. A Bíblia diz que no nome de Jesus o homem recebe a remissão dos seus pecados, porque aquele que invocar o nome do Senhor Jesus é salvo. Mas Isaías diz que são ignorantes aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam Deus que não pode salvar. Aparecida vai desaparecer em breve, porque ela não é Deus, ela não tem poder, ela é uma imagem que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. O seu ensinamento é a mentira, e torna semelhante a ela aqueles que as fazem como aqueles que adoram. Os católicos falam: nós não adoramos, nós não veneramos, mas está para cima e para baixo, com o crucifixo, com o terço, e assim, dentro do carro, a estátua da Aparecida, na estante da casa, a estátua de Aparecida. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e por homem não dar ouvidos à voz da sua palavra, o homem geme, o homem sofre, porque ao invés de servir a Deus, ele vai servir o diabo na sua religião. Espiritismo é doutrina de demônios, mas ele vai lá, acreditando que está buscando a Deus. Todas as religiões professam a Deus, mas Jesus falou para Israel que o Senhor nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Os céus é o seu trono, e a terra é o escabelo dos seus pés. A Bíblia diz que ele não é servido pela mão do homem, como que necessitando de alguma coisa. Deus não quer teu dinheiro. Deus, ele mandou pregar no nome de seu filho o arrependimento.
para que o homem obedeça a Deus. E obedecer a Deus é você guardar os mandamentos de Deus. Não é você frequentar templos religiosos, porque Jesus nunca mandou fazer isso. Pelo contrário, Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles não estavam dentro do templo de Jerusalém. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, em uma casa. Na consumação do mundo, assim como tem um início, tem também um fim. Assim como tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Há tempo para todas as coisas. O que você faz da tua vida é um problema de você e Deus. Mas Jesus expressamente ordenou: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Mas a pessoa prefere pagar para ser enganada. Ela paga pela missa do sétimo dia, ela paga para consultar lá na macumba os seus deuses, ela paga para ir para o espiritismo, para consultar o espírito daquele ente querido que partiu, que na verdade não é ele, é o demônio. Mas ela paga para tomar uísque, para assistir futebol, ela paga para ir para o show de rock, no show de funk, ela paga para beber, para se prostituir. Mas Jesus falou: venham e bebam de graça da água da vida. Esta água que eu te der fará em ti uma fonte de água viva que exalte para a vida eterna. Quem tiver sede, venha e beba de graça. E assim Jesus vai fazer. Hoje, na aparência, todos mostram uma coisa, mas Deus não aceita a aparência do homem. A Bíblia diz que do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, e as obras da carne são manifestas, e aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Andar em espírito é o que a Bíblia diz. Temei a Deus, vivei para servir a Deus. Porque se você se encontrar fazendo a vontade de Deus, Deus não vai te desprezar, Deus não vai te rejeitar. Porque Jesus disse que aqueles quantos o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Aqueles que me servem, o meu Pai honrará. Busquem ao Senhor, porque em breve o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com alarido e com trombeta de Deus. O apóstolo Pedro diz: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim destes? Na carta de Tessalonicenses, Paulo diz que Deus tomará vingança daqueles que não obedecem o seu Evangelho. Eu tenho Deus, eu já nasci com Deus no meu coração, na minha vida. Mas tem vergonha de Jesus? Anda mentindo, anda
roubando, anda adulterando, mas professa que tem Cristo. A Bíblia diz que é o firme fundamento de Deus, fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. No livro do profeta Naum diz que Deus sabe, Deus conhece aqueles que nele confiam. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Nada passa desapercebido ante os olhos do Senhor. O que o homem faz, Deus tem pleno conhecimento, porque o seu Espírito veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Arrependa dos seus pecados, para que vós chegais à salvação, porque o mundo vai ser destruído. Entrega a tua vida para Jesus, não tarde em teu coração, envie a presença de Deus. Seja você novo, seja você já ancião, mas não despreze a palavra de Deus, por amor à tua vida, corre para salvar a tua alma, porque como Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas e posta para exemplo daqueles que vivessem piamente, assim Deus tem falado pela boca dos seus servos: salvai-vos desta geração perversa. Corra sem olhar para trás, pacientemente persevera até o fim, porque aquele que lança a mão barata e volta para trás não é apto do reino de Deus. Esforça-te por entrar pela porta estreita, porque eu te digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Luz é luz, trevas são trevas. Não pode andar a luz com as trevas junto. Não pode andar o santo com o profano. Não tem concordância entre Cristo e Belial. Não tem comunhão entre luz e trevas. Ou você que professa que é de Jesus, ande na luz, como na luz ele está. Ou você está se enganando a si mesmo, porque não adianta falar que é crente, mas está mentindo. As pessoas falam: eu sou crente, mas o meu braço não é, a minha arma não é. Você é filho do diabo, você não é crente, porque o cristão ele padece as afrontas, as injúrias, como aquele que não se intromete em negócios alheios, antes em tudo glorifica a Deus pelas obras. Ele não se envergonha, pode humilhar, pode blasfemar, mas em tudo ele se alegra, digno de poder sofrer ameaças e afrontas pelo nome de Jesus, porque Jesus falou que por causa do seu nome mentiriam contra vós. Naquele dia vão ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. A pessoa falava: eu conheço Jesus. O irmão Fábio, ele fez uma grande comparação inspirada de Deus. A pessoa diz: eu conheço o Neymar. O Neymar é uma celebridade do mundo do futebol. Ele é famoso e é conhecido por onde ele passa. A pessoa diz: eu conheço o Neymar, eu sei quem é Neymar. Neymar já jogou no Barcelona, Neymar já jogou no Paris Saint-Germain, Neymar já jogou no Santos, Neymar defende a seleção brasileira. Eu sei quem é Neymar. E agora?
Neymar te conhece. Neymar sabe quem é você. Assim também, aqueles que falam, eu conheço Jesus, mas Jesus não te conhece. Porque a Bíblia diz que aqueles que conhecem a Deus, guardam os seus mandamentos. Aqueles que amam a Deus, guarda a sua palavra. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, iremos até Ele e faremos dele morada. Bem-aventurado é todo aquele que em mim não se escandalizar. Amém? Deus tenha misericórdia da sua vida. Esforça-te para andar na presença de Deus. Esforça-te para servir a Deus. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo engana muita gente com carnaval, com festa de fim de ano, com réveillon, aonde muita gente se embriaga, aonde muita gente se prostitui, aonde muita gente aproveita para viver em total dissolução. Mas Deus vai cobrar tudo que você faz e tudo aquilo que você fez. A Bíblia diz que por suas palavras sereis justificados, e pelas tuas próprias palavras serás condenado. Então, lembre-se bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ele vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente vai estar no estádio gritando, vai Corinthians, vai Flamengo. Muita gente vai estar nas boates, bebendo e enchendo a cara. Muita gente vai estar nos prostíbulos, prostituindo. Muita gente vai estar na praia, vendo bunda de mulher, bunda de homem. Muita gente vai estar no cinema, adorando o diabo com seus filmes. E quando a volta de Jesus ocorrer, muita gente vai ser pega de surpresa. Porque diz em Lucas 21, em Mateus capítulo 24, em Lucas 17, não perceberam o dia em que Noé entrou dentro da arca. Sabe por que não percebeu? Porque estava embriagado. Sabe por que não perceberam? Porque estavam no pecado. O pecado endurece o coração do homem. O pecado separa o homem de Deus, e o homem anda distante de Deus. E ele pensa, eu tenho Deus no meu coração. Mas as obras mostram que a pessoa está longe de Deus. E só em Jesus o homem recebe a reconciliação. Só em Jesus. Porque em nenhum outro nome há salvação. Só Jesus salva o homem. Deus enviou Jesus. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Aparecida, não foi Lourdes, não foi Conceição. Deus enviou Jesus, Senhor Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio te dar vida fácil aqui na terra. Pelo contrário, ele ensinou que no mundo o homem terá aflição. E nos importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. Não é fácil. Aliás, já dizia o pastor René, é impossível na carne o homem servir a Deus. É impossível os que fazem a sua própria vontade andar segundo a vontade de Deus. Endireitai as vossas veredas, produzir frutos dignos de arrependimento. É você com Deus. O arrependimento é você que tem que buscar
Não adianta você ficar se humilhando. Ah, pastor, ora por mim. Você que tem que dobrar o seu joelho. A Bíblia diz que a oração do justo pode em muito em seus efeitos. Mas Jesus ensinou que o homem deve entrar no seu quarto, orar a Deus. Ore a Jesus, clame pela misericórdia de Deus, porque Deus, Ele não despreza um coração contrito e nem quebrantado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Jesus quer te livrar da opressão do diabo. Jesus quer te libertar do cigarro. Jesus quer te libertar das drogas. Jesus quer te libertar do álcool. Jesus quer te libertar da prostituição. Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Abra o teu coração, porque está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito às igrejas. Cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a quem vencer. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.